Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre a situação de Yuri Alberto. Nas últimas horas, um especialista ouvido pelo GE chegou a dizer que o Yuri Alberto precisaria de 3 meses para voltar a jogar por conta da cirurgia de retirada de uma hérnia inguinal. Isso significaria que o Yuri Alberto só ficaria à disposição de Dorival Júnior a partir de 14 de novembro. Péssima notícia para um Corinthians que tem jogos importantes, decisivos e já não conta nesse momento com Memphis Depay, recuperação de uma lesão muscular que vai durar mais ou menos um mês, além de Carrilho, que só volta a jogar na próxima temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Fui conversar com o pessoal do Corinthians até para confirmar esses 3 meses de ausência, com direito a 8 semanas de repouso. Esse especialista ouvido pelo GE chegou a falar que quem opera uma hérnia inguinal precisa ficar cerca de 2 meses sem qualquer atividade física. O Corinthians trabalha com dados e previsões e projeções muito diferentes. A expectativa é de que o Yuri Alberto esteja de volta no início do mês de outubro, ou seja, 1 mês e meio de recuperação. E o Corinthians se baseia para fazer essa projeção na recuperação de 2 atletas que também tiveram a retirada de uma hérnia inguinal nesse ano. O primeiro deles, o Gustavo Henrique, que operou no início de maio e voltou 1 mês e meio depois. O Hugo fez a mesma cirurgia, o Hugo lateral esquerdo, e está voltando a fazer atividades físicas depois de 1 mês de recuperação. A tendência é que ele precise de mais 15 dias para voltar a jogar. 1 mês e meio é mais ou menos o que pensa o Corinthians em relação a Yuri Alberto. Só para completar sobre o Timão, que segue em busca de reforços, mas antes precisa resolver seu transfer ban, aqueles 33 milhões de reais pendentes na FIFA por conta da compra que não foi paga de Félix Torres junto ao Santos Laguna. E você, curtiu as informações? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Trata-se de Caio César, atacante de 21 anos de idade, revelado na base do Coritiba e que havia sido comprado no início desse ano pelo Al Hilal. O time da Arábia Saudita desembolsou 10 milhões de euros para comprar o ponta, que é muito habilidoso, do Vitória de Guimarães. O Caio César não conseguiu explodir no futebol saudita. Tem alternado bons e maus momentos, é mais reserva do que titular, até porque a concorrência dele é bem pesada. Ele, por exemplo, disputa a posição com o Malcom, um dos melhores atacantes brasileiros em atividade no mundo. Negociação entre Cruzeiro e Al Hilal existe. Há otimismo da parte do Cruzeiro em relação às tratativas que podem ser fechadas por um empréstimo com obrigação de compra ou eventualmente a compra. O Al Hilal quer pelo menos recuperar os 10 milhões de euros investidos na aquisição desse atleta. Do Matheus Cavalcante. E esse 1 bi de dólares no Corinthians sai ou só blefe? Vamos lá. Um cara chamado André, conselheiro do Corinthians e já candidato à presidência, em eleição ainda sem data marcada, afirmou que tem 1 bilhão de reais de um fundo de investimento para colocar no Corinthians. Essa grana viria para a compra dos name rights do centro de treinamento, para a compra de name rights do estádio e para patrocinador master. Cara, eu não conheço o tal do André, tá? Vou até depois tentar ouvi-lo, colocá-lo no ar para vocês tirarem as próprias impressões. Mas a primeira impressão que eu tenho é de que trata-se de um grande blefe. Acho uma maluquice alguém dizer que vai colocar que vai trazer 1 bilhão de dólares. Se fosse 1 bilhão de reais, já seria uma baita grana. 1 bilhão de dólares são 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 200, 5 bilhões e 300. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Enfim, mas aí acredita quem quer também. Eu só lamento que o Corinthians viva assim, se arrastando e se enrolando com gente assim. Hora de falar sobre o Corinthians e o primeiro grande erro da era Osmar Stabile. O presidente alvinegro acaba de perder a maior joia das categorias de base do Timão por apenas 14 milhões de reais. Eu me refiro a Cauê Furquim, atleta de 16 anos que atua como ponta, jogava no Sub-17 e também no Sub-20 do Timão. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais e deve apresentá-lo nos próximos dias. Cauê, que inclusive nem apareceu para o treino dessa quinta-feira no Sub-17. Onde é que entra o erro do Corinthians? O Timão permitiu que o Cauê fosse convocado para a seleção brasileira da categoria e chegasse a se sentar no banco de reservas do time profissional sem um reajuste salarial. Isso significa que o Cauê seguia recebendo os mesmos 7 mil reais por mês que tinha direito enquanto era um menino apenas do Sub-17. A multa rescisória para casos como esse indica o pagamento da multa de 2 mil vezes o salário. 7 mil de salário vezes 2 mil e a gente chega aos 14 milhões de reais. Depósito feito pelo Bahia e Cauê Furquim será reforço do tricolor de aço. É o tipo do negócio inaceitável. Atleta que havia chegado ao Corinthians no Sub-14,
O grande destaque do time, enorme qualidade, muita virtude, drible, finalizações vinham melhorando, enfim, temporada atual de 18 jogos e 2 gols. Só para completar, em relação ao Corinthians, uma baita de uma dispensa de vários atletas, mais de 40 jogadores já foram dispensados das categorias de base por falta de qualidade. Esse atleta em específico deixa o clube com enorme potencial e uma baita perda. Hora de falar sobre o Corinthians, assunto sério, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro caso sofra novo transfer ban. Vale a lembrança de que na última terça-feira a FIFA puniu o Corinthians com a proibição de inscrição de atletas até o pagamento de 33 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra de Félix Torres. O Corinthians comprou o zagueiro equatoriano, mas não pagou. Há ainda outras 2 condenações para acontecerem a qualquer momento. Os julgamentos, inclusive, na Corte Arbitral do Esporte já aconteceram. Uma dívida de 23 milhões de reais com o Tadieres pela compra do Rodrigo Garro e uma dívida de 40 milhões de reais do Timão para com o meio-atacante paraguaio Matias Rojas. Se essas punições acontecerem antes de o Corinthians fazer a quitação da grana com o Santos Laguna, o Timão pode perder pontos no Campeonato Brasileiro e essa nem seria uma novidade por aqui. Vale a lembrança de que o Cruzeiro, quando jogava a Série B em 2020, chegou a perder 6 pontos. O campeonato começou com o Cruzeiro negativado em 6 pontos por causa de uma dívida pequena até, de 13 milhões de reais que o clube tinha para com o Al-Wahda por conta de um empréstimo não pago referente ao volante Denilson. Só para completar, em relação ao Corinthians, contar que o presidente Osmar Stabile tem tentado levantar como parceiros eventualmente investidores e patrocinadores esses 33 milhões de reais para quitar o mais rápido possível essa punição relacionada ao Santos Laguna. Só para completar em relação ao Timão, contei para vocês no vídeo do início da tarde dessa quarta-feira, melhor, dessa quinta-feira, que o Corinthians perdeu uma das suas maiores, se não a maior promessa das categorias de base. Trata-se de Cauã Furquim, atacante de 17 anos de idade, melhor, 16 anos de idade, que negociou com o Bahia. Bahia pagou uma multa de 14 milhões de reais. O pessoal do Corinthians está revoltado com o comportamento do Bahia, inclusive divulgou-se uma nota afirmando que o Corinthians rompeu com o Bahia e o Grupo City. Antes da divulgação dessa nota, o Nenê do Posto, que é o diretor de futebol da base do Corinthians, já havia afirmado, abre aspas, ele tinha um dos maiores salários do Sub-17 e em mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram, fecha aspas, Cauã Furquim, que ganhava 7 mil reais por mês por conta desse salário baixo, multiplicado por 2 mil, multa de 14 milhões de reais, o Bahia pagou a multa e vai ficar com o jogador. E você, o que pensa sobre tudo isso? Não esquece de usar o espaço para comentário, para opinar sobre o que quiser, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Já dá para dizer que o transfer ban imposto pela FIFA nessa terça-feira causou o primeiro impacto negativo. O Corinthians foi avisado pelos representantes de Ricardo Esgaio, lateral direito português de 32 anos de idade, que não há mais negociação. O Esgaio não pretende esperar que o Corinthians consiga reaver a condição de inscrição de atletas. Hoje ele está punido de inscrever jogadores por conta de uma dívida que tem com o Santos Laguna referente à compra de Félix Torres. Dívida de 33 milhões de reais, isso significa que o transfer ban ou o impedimento para registro de novos atletas só cai assim que o Corinthians fizer esse pagamento e não há prazo nem previsão de quitação dessa dívida. O Corinthians enfrenta enormes dificuldades financeiras. O Esgaio tem pressa para definir seu futuro, ele até cogita a rescisão de contrato de forma amigável com o Sporting, mas preferiria solucionar essa questão o mais rápido possível. A tendência é que ele continue no Sporting ou vá jogar numa equipe grega. Corinthians que apresentou nessa quarta-feira o Vitinho. O atacante deixou claro que está há mais de 2 meses sem jogar e não pode acelerar o processo de retorno sob o risco de se contundir. Existia uma tendência, uma necessidade do técnico Dorival Júnior de escalar o Vitinho para sábado, confronto contra o Bahia no Campeonato Brasileiro Neoquímica Arena, até porque o Romero está suspenso, o Corinthians também já não tem Yuri Alberto e Memphis Depay, mas o Vitinho deu a entender nessa entrevista coletiva que ainda vai precisar de mais algum tempo para se colocar à disposição. Bora falar agora sobre o Corinthians, pressão nunca antes vista pela demissão de Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol virou alvo de várias campanhas internas. De aliados, opositores, todo mundo pedindo a dispensa do Fabinho Soldado. São vários os motivos. O maior deles,
Vários dos aliados do presidente Osmar Stabile enxergam o Fabinho como alguém do Augusto Melo, afinal de contas, foi o ex-presidente quem contratou e inventou o Fabinho Soldado como diretor executivo de futebol. Além disso, pesa contra o Fabinho uma série de contratações avaliadas como equivocadas. O contrato de quase 6 milhões de reais por mês que o Corinthians paga a Memphis Depay também pegou mal para o diretor executivo de futebol, algo como alguém, como o Fabinho, permitiu que fosse feito um contrato tão alto quanto esse. Só para completar, também há uma percepção de que o Fabinho não tem a liderança necessária para eventualmente punir jogadores. O cara fez alguma coisa errada, o Fabinho não tem o traquejo para chegar e aplicar uma multa ou dar uma dura pesada, até por isso alguns atos de indisciplina têm sido vistos. Posso assegurar que Osmar Stabile não demitirá o Fabinho Soldado antes da eleição. Ele entende que há necessidade de esperar para a definição do próximo presidente do Corinthians. Vale a lembrança de que no último sábado o presidente afastado, o Augusto Melo, foi alvo de um impeachment, está fora do clube. E nos próximos dias, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, fará uma convocação para o Conselho Deliberativo em que será escolhido o novo presidente. Osmar Stabile será o candidato da situação. Posso assegurar que Antônio Roque Cittadini quer se lançar como candidato de oposição. Tem também André Castro, que é menos conhecido na política corintiana, mas assegura ter 5 bilhões e meio de reais de parceiros para investir. Esse dinheiro viria de um memorando de intenções que já foi assinado com um fundo de investimentos internacional. Esse fundo estaria disposto a fazer um acordo pelos name rights da Arena, name rights do centro de treinamento e uniforme alvinegro. Quero fechar esse vídeo para falar sobre a situação caótica do Corinthians na FIFA. Você sabe que nessa terça-feira o Timão tomou um transfer ban, que vai impedi-lo de inscrever atletas enquanto não regularizar uma dívida de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Mas, na verdade, a dívida do Corinthians na FIFA já ultrapassa 100 milhões de reais. É que o Timão será condenado nos próximos dias em relação a mais 2 processos. 40 milhões e 400 mil em relação ao Matias Rojas, 23 milhões e 300 mil em relação ao Tadieres por conta da compra de Rodrigo Garro, que também não foi paga. Esses 2 casos já foram julgados pela Corte Arbitral do Esporte. A FIFA condenou o Corinthians nos 2 casos, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e tanto o caso do Matias Rojas quanto o caso do Garro foram julgados antes mesmo da audiência realizada na Corte Arbitral do Esporte pelo Félix Torres. As audiências do Rojas no dia 29, do Garro no dia 30 de abril, a do Félix Torres em 7 de maio. Isso significa que a qualquer momento a Corte Arbitral do Esporte deve sacramentar as punições ao Corinthians, aumentando a dívida do Timão na FIFA, que hoje é de apenas entre aspas, 33 milhões de reais para mais de 90 milhões de reais, 96 milhões para ser mais preciso. Só que o Corinthians ainda deve mais 6 milhões e 800 mil reais ao Shakhtar Donetsk pelos empréstimos não pagos de Maicon. O clube ucraniano procurou a FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians, ainda falta um julgamento na Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians esteja punido, somando os 33 milhões do Félix Torres, os 40 milhões do Matias Rojas, os 23 milhões do Rodrigo Garro e mais quase 7 milhões do Maicon, em mais de 100 milhões de reais. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa para pagamento de contas normais. Imagina para buscar mais 100 milhões de reais no mercado. Essa é a dura realidade corintiana. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre o tema. Pedir para você deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.